Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar nesse vídeo sobre a primeira parte das recomendações de 2021 sobre diabetes mellitus e anestesia desenvolvidos pelo Real Colégio Britânico de Medicina e pela Sociedade Britânica de Diabetes. A grande incidência e prevalência de pacientes portadores de diabetes mellitus traz para nós anestesiologistas a necessidade de uma atualização frequente, acompanhando sempre o que surge em termos de terapia, o que se utiliza na maioria dos casos e nos pacientes que surgem para que consigamos manusear a terapêutica do paciente no perioperatório. O tipo de conduta a ser tomada vai variar de acordo com o tipo de patologia que ele apresenta, e assim uma avaliação adequada traz uma segurança maior em relação à maior tranquilidade do anestesiologista na questão do manuseio desse paciente e uma maior segurança ao paciente que pode contar com um especialista dentro da sala de cirurgia que consiga contornar e conduzir bem essa doença metabólica tão importante. A avaliação inicial deve contar com a pesquisa do tipo de diabetes mellitus que o paciente porta, se é tipo 1, se é tipo 2, se ele usa ou não insulina e qual tipo de esquema terapêutico. O controle de longo prazo, se é adequado, isso se vê através principalmente da concentração de hemoglobina glicada, que em geral se apresenta valores acima de 8,5%, sugere que esse paciente tem um controle inadequado e que, em algumas situações, dependendo do tipo de cirurgia a que ele vai submeter e do tipo de complicações outras que esse paciente possa apresentar, ele pode ser sugerido, ou pode ser sugerido a ele um melhor controle de longo prazo para diminuir mortalidade perioperatória. Também pesquisar a frequência de episódios de hipo e hiperglicemia, a intensidade desses episódios e a facilidade e a terapêutica usual que tem sido utilizada com cada um dos pacientes que se apresentam. Isso para que que seja feito um planejamento personalizado a cada paciente. As comorbidades que esses pacientes apresentam também muitas vezes se somam, desenvolvendo ao longo do tempo hipertensão arterial, doenças renais, vasculares, entre outras. Isso deve ser conhecido tanto para saber o grau de comprometimento dos órgãos afetados, como a terapêutica utilizada e o melhor controle perioperatório também. A diferença entre cirurgia eletiva e cirurgia de urgência traz também uma outra questão em relação à qualidade de preparo que vamos conseguir oferecer a esse paciente, já que na cirurgia eletiva há uma facilitação maior, temos mais tempo de preparo e avaliação desse paciente, e em algumas cirurgias de urgência, a avaliação tem que ser mais rápida em geral e a terapêutica muitas vezes é um pouco comprometida pela inadequação da qualidade da pesquisa que é possível ser feita. O grau de estabilidade do paciente na apresentação também deve ser considerada. O paciente pode apresentar normoglicemia, hipoglicemia, hiperglicemia, seja persistente ou ocasional, avaliar a presença ou não de cetose e nos pacientes mais graves, com hiperglicemias mais intensas, a possibilidade de estado hiperglicêmico hiperosmolar ou cetoacidose diabética que devem ser tratadas e manuseadas de maneira adequada. A previsão de jejum pré-operatório também é uma questão bastante importante, como vai ser visto posteriormente. Pacientes que vão ser submetidos a cirurgias que necessitam de um tempo mais prolongado de jejum e perdem mais que uma refeição, devem ter uma terapia pré-operatória diferenciada. Isso vai ser discutido posteriormente.
Nos últimos tempos, vários protocolos de recuperação rápida do paciente no pré-operatório, principalmente os protocolos ligados ao protocolo ERAS e ao projeto Acerto no Brasil, têm trazido bastante benefício aos pacientes. Pacientes que deambulam mais rápido, que têm menos dor, que têm alimentação de retorno mais precoce, e o diabético é um paciente que se beneficia ainda mais nesse esquema de recuperação rápida, uma vez que ele é retornado rapidamente ao seu esquema tanto de alimentação programada, já preparada de maneira a manter a glicemia estável, a manutenção da sua terapia, entre outras. Diminui o erro de aplicação de terapia própria para o diabetes mellitus, uma vez que ele volta ao seu esquema habitual, aumenta a velocidade de recuperação, o paciente que vai andar mais rápido, vai mobilizar mais rápido, são pacientes que têm com frequência alteração arterial, que necessita de mobilização para boa circulação, principalmente relacionada às possíveis obstruções arteriais, parciais ou não, de membros inferiores, e assim a mobilização é bastante útil e vantajosa nesses pacientes. A recuperação da atividade gastrointestinal e a mobilização de ventilação pulmonar, evitando ou diminuindo a chance de instalação de processos infecciosos nesse paciente que também já tem uma redução da sua capacidade imunológica de defesa contra infecções. A utilização de equipamentos mais sofisticados nos últimos tempos tem trazido bastante dúvidas na equipe médica que atende esses pacientes de maneira não ambulatorial. A equipe médica ligada a atendimento pré-operatório, muitas vezes não familiarizada com esses equipamentos, tem dificuldade na manutenção, na instalação, na desativação e reinstituição dessa terapia. Portanto, são equipamentos que devem trazer consigo instruções, eventualmente familiares que tenham recebido também o treinamento, o paciente também pode compartilhar seu conhecimento, e importante dizer como é feito a ativação e a desativação do equipamento, qual a dose habitual, quais as formas de tratamento de eventuais desvios da sua glicemia para baixo ou para cima, uma vez que o paciente já tem um histórico muitas vezes prolongado de situações de hipo ou hiperglicemia, e ele sabe para ele qual em geral é a dose utilizada, ou de glicose no caso da hipoglicemia, ou de insulina no caso da hiperglicemia, assim sucessivamente. Importante também orientar esses pacientes que possuem esses equipamentos mais sofisticados, que tragam as partes do equipamento que eventualmente possam necessitar ser substituídas, como equipo de infusão e próprio do esquema do sistema de infusão da insulina, e assim sucessivamente. E também no preparo ambulatorial desse paciente para cirurgia, nunca perder a chance do aconselhamento, eventualmente a orientação das vantagens da perda de peso, a prática regular de exercícios físicos, a boa nutrição, abandonar o tabagismo, controlar etilismo e assim sucessivamente. É sabido que esses cuidados associados podem reduzir a morbimortalidade em até 80% nesses pacientes diabéticos. E no paciente que utiliza a infusão subcutânea contínua de insulina, muito importante a programação desse paciente em relação a se ele vai perder refeições no seu esquema pré-operatório, uma refeição, 2 refeições, vai ser visto posteriormente como isso é importante no planejamento desse paciente. A programação do horário da cirurgia de um paciente diabético é um tema bastante importante. Deve sempre tentar marcar a cirurgia do paciente diabético no primeiro horário. As facilidades são muito maiores, a maior
facilidade de obtenção de exames laboratoriais, há maior facilidade no manuseio do tempo de jejum desse paciente e assim sucessivamente. É importante que seja feita também, sempre que possível, a cirurgia no esquema ambulatorial. O paciente retorna para casa mais rápido, fica menos tempo no hospital, diminui a chance de evolução com infecções, principalmente infecções com bactérias hospitalares que são mais resistentes e trariam maior risco a esses pacientes. Também reduzir o máximo o tempo de jejum desses pacientes. Os pacientes, em geral, hoje são recomendados um tempo mínimo de jejum de 6 horas para sólidos e leite, um jejum para lanche leve de em torno de 6 horas, e água, líquido sem resíduos, sem polpa, em geral, é prescrito um período de 2 horas, 2 a 3 horas em média. Quanto menor esse tempo, mais próximo desse padrão de orientação, maior é o controle hidroeletrolítico desses pacientes, e o diabético, que é um paciente que é mais afeito à descompensação metabólica, com comprometimento desse equilíbrio, é um paciente que se beneficia ainda mais com esse rigor de reduzir o tempo de jejum. A hiperglicemia também deve ser avaliada em relação à sua evolução ao longo do tempo. Quanto mais tempo esse paciente permanece hiperglicêmico no seu domicílio, no controle ambulatorial, maiores são as complicações sistêmicas que acontecem e maior a facilidade de adição de comorbidades que podem comprometer mais a sua segurança em relação a aspectos do dia a dia e aí também mais ainda em relação ao período pré-operatório. Hiperglicemia aguda deve ser sempre investigada em relação às fontes possíveis de terem causado essa hiperglicemia aguda, como infecções, o próprio estresse da internação, estresse anestésico cirúrgico, entre outros, podem ser fatores causais dessa descompensação, mas as infecções são um temor grande nesses pacientes e devem ser sempre investigadas. O alvo terapêutico nesse paciente é sempre um motivo de atenção também. Há algum tempo foi publicado um trabalho mostrando as vantagens de se tentar manter a glicemia mais próxima do normal nos pacientes diabéticos, um controle estrito da glicemia, tentando manter concentrações entre 70 e 110 miligramas por decilitro, levou a um aumento da incidência de fenômenos neurológicos centrais, com pacientes no pré-operatório apresentando maior risco do que benefício com essa conduta. Então, voltou-se a se restabelecer um padrão de alvo terapêutico que deve ser mantido entre 110 e 180 o alvo da glicemia desse paciente, 110 a 180 miligramas por decilitro, podendo tolerar até valores de 210 miligramas por decilitro em algumas situações. Foi observado que o risco de oferecer mais insulina ao paciente é maior do que o risco de dar uma tolerância maior a essa glicemia, principalmente no período pré-operatório, onde o nível de consciência do paciente, muitas vezes reduzido, acaba por confundir a avaliação do grau de sedação ou anestesia com o grau de comprometimento pela hipoglicemia. A hipoglicemia é um outro problema bastante grave e deve-se considerar a glicemia como hipoglicemia em valores abaixo de 70 miligramas por decilitro e a hipoglicemia iminente valores entre 70 e 110 miligramas por decilitro. A hipoglicemia declarada abaixo de 70 deve ser tratada
imediatamente, como vai ser visto no vídeo sobre insulina, o próximo vídeo sobre esse guideline de atualização de 2021. A hipoglicemia declarada é uma emergência e deve ser tratada com entre 15 e 20 gramas de glicose a ser administrada em torno de 15 a 30 minutos, com reavaliação logo em seguida, após 15 a 30 minutos, e acompanhamento seriado desse paciente. A hipoglicemia iminente, aquela entre 70 e 110 miligramas por decilitro, deve ser manuseada com redução da oferta de insulina e, eventualmente, a administração de alguma quantidade de glicose, caso essa hipoglicemia iminente ela não se restaure de maneira rápida. E a hiperglicemia, quando acima de 210, deve ser tratada com doses de insulina adicionais, como vai ser visto posteriormente. Normalmente, apresentamos a produção basal de insulina que mantém uma concentração sistêmica para que se evite, naturalmente, a instalação de cetose por consumo de ácidos graxos. E, em geral, o pâncreas normalmente faz isso de maneira bastante natural. Após a ingestão de carboidratos, a elevação da concentração sérica de glicose estimula o pâncreas a produzir bolos de insulina para reduzir aquela glicemia temporariamente elevada pela ingestão recente. Pacientes usuários de sistema de infusão subcutânea de insulina são normalmente pacientes que recebem essa dose basal de insulina pela bomba, ela tem uma infusão contínua basal, e quando o paciente vai ser alimentado, quando ele vai fazer a ingestão de carboidratos, ele naturalmente ele programa a bomba para fazer 20, 30 minutos antes uma injeção de um bolo de insulina para já ir se preparando para contrabalançar ou corrigir aquela glicemia que se eleva ou se elevaria após a ingestão daquela dieta. Essa concentração basal de insulina é muito importante no diabético tipo 1 para a manutenção de estados não cetônicos. Esses pacientes sem essa infusão basal desenvolvem cetonemia. E assim, durante o período pré-operatório, muitos deles se beneficiam com essa manutenção dessa bomba, seguindo algumas exigências, como um tempo de cirurgia que não deve se prolongar excessivamente, um tempo de jejum que também não deve ser muito grande, isso vai ser visto com detalhes posteriormente, mas alguns pacientes podem, durante a cirurgia, ficar recebendo essa infusão com a bomba de infusão subcutânea de insulina. Há, porém, a necessidade de nos familiarizarmos com essa bomba, sabermos como podemos desativá-la em caso de necessidade, sabermos da localização ideal da bomba, de acordo com o tipo de cirurgia, e alguns detalhes que devem ser satisfeitos. Mas, se a decisão for para manter a bomba de infusão subcutânea de insulina, temos que saber quais são os níveis de dose que esse paciente recebe, saber como é o controle que ele faz dos seus episódios de hipo e hiperglicemia, como foi visto anteriormente, saber como é que ele faz a monitorização contínua da sua glicemia. Algumas dessas bombas possuem um sensor para glicemia tissular que fornece de maneira contínua a concentração da glicose no subcutâneo. Isso é um pouquinho problemático em relação à anestesia, uma vez que, diferente da glicemia capilar, que já é um reflexo quase direto da concentração sanguínea de glicose, a monitorização contínua, devido ao fato do sensor ser subcutâneo, apresentar um delay de uns 15 minutos. Então, no paciente anestesiado, isso aí pode apresentar um certo risco em relação
ao tempo em que ele vai demorar para manifestar a redução ou a elevação daquela glicemia no seu subcutâneo, devido à diferença, esse delay que acontece entre concentração sanguínea e concentração no tecido. É importante, então, que se esse paciente for ser mantido com a infusão subcutânea de insulina no pré-operatório, seja substituída ou seja associada a essa monitorização contínua da concentração de glicose à glicemia capilar. E aquele alvo, como foi visto anteriormente, sempre de 110 a 180, podendo aceitar concentrações de glicose até 210, mas mantendo essa monitorização horária da glicemia ou da glicose capilar. E assim, a manutenção de concentrações seguras, tentar evitar, na maioria dos casos, glicemias abaixo de 110. Aqueles pacientes que ambulatorialmente conseguem manter uma glicemia com a utilização da infusão contínua entre 70 e 110, podem eventualmente ser mantidos durante a cirurgia com essas concentrações, desde que se faça um controle rigoroso. Então, pacientes que conseguem manter ambulatorialmente concentrações tão estáveis assim, entre 170 e 110, desde que não utilizem outras associações, como hipoglicemiantes do tipo inibidores do DDP4, como vai ser visto posteriormente. Se for feito o controle só com a insulina, os níveis podem ser estendidos como aceitáveis de 70 a 210 mg por decilitro. É importante também a investigação da faixa ótima do controle ambulatorial, então, para que se adapte a concentração-alvo de acordo com a concentração ambulatorial. Se essa concentração ambulatorial por algum motivo não é conhecida, então voltamos àquela faixa alvo de glicemia capilar entre 110 e 180 mg por decilitro. Ao longo do tempo, uma série de opções terapêuticas foi surgindo para o controle da glicemia no paciente diabético, tanto tipo 1 quanto tipo 2. A partir de 1921, com o surgimento, com a descoberta da insulina e o início da sua produção para utilização clínica farmacológica, a insulina vem sofrendo uma série de avanços com a produção de análogos com tempo variado de duração de ação, e isso vai ser visto com maior detalhe no vídeo específico sobre a insulina, que é a sequência do vídeo atual. Também faz parte das diretrizes mais recentes relacionadas ao controle do diabetes, mas uma série de drogas, outras foram sendo desenvolvidas e elas acabaram sendo classificadas em vários grupos. Temos os sensibilizadores da insulina, que são principalmente representados pelas tiazolidinedionas, que englobam as glitazonas, são substâncias que aumentam a sensibilidade da insulina e assim a dos receptores de insulina, facilitando a introdução, a transferência da glicose para o interior da célula. As biguanidas, representadas principalmente pela metformina, que tem também a capacidade de aumentar a sensibilidade de receptores de insulina, aumentando a captação celular. As substâncias que interferem com a ação das incretinas, facilitando a maior produção de insulina e a maior permanência de atuação da insulina. As chamadas secretagogas de insulina, que são divididas em sulfonilureias e meglitinidas. As substâncias que atuam inibindo a alfa-glicosidase e assim reduzindo a absorção intestinal da insulina, e os inibidores dos receptores sódio-dependentes de transferência de glicose nos túbulos renais,
os inibidores da SGLT2, que impedem a reabsorção no túbulo contornado proximal de absorção de glicose ali. Então, reduz-se a glicemia a partir dessa atuação, fazendo com que haja uma glicosúria aumentada e assim provocando também diurese e alteração eventual de concentração, de balanço eletrolítico. Todas essas substâncias atuam, cada uma a seu modo, e algumas delas, as principais, vão ser descritas em relação ao seu manuseio no pré-operatório nos diapositivos seguintes. Como foi visto no diapositivo anterior, as sulfonilureias são substâncias secretagogas de insulina. Elas induzem o pâncreas a aumentar a produção de insulina e esse é o mecanismo que faz com que haja diminuição da concentração de glicose no sangue. A sulfonilureia atua ligando-se a um receptor específico chamado receptor de sulfonilureia tipo 1. Esse receptor é acoplado a um canal de potássio e diminui, quando unido à sulfonilureia, provoca a diminuição da condutância ao potássio. Isso provoca aumento da positividade intracelular e acaba despolarizando a célula beta das ilhotas de Langerhans, que com a despolarização provocam a abertura dos canais de cálcio. Esses canais de cálcio voltagem independente permitem a entrada então do cálcio na célula. Esse cálcio aumentado facilita a aproximação de vesículas com insulina que se acoplam à membrana celular e despejam seu conteúdo no espaço extracelular. Essa insulina ganha circulação sanguínea e vai atuar na periferia, aumentando a transferência de glicose para o interior da célula. Além disso, a sulfonilureia tem uma ação secundária de redução do clearance de insulina, além de aumentar a sensibilidade dos receptores de insulina. Como provocam a diminuição importante da glicemia por aumento da produção de insulina, a sulfonilureia deve ser omitida no dia da cirurgia. Em situações de cirurgia de emergência, onde o indivíduo eventualmente já foi medicado, já tomou a sulfonilureia, a glicemia deve ser monitorizada com frequência de, em média, 1 hora. Essa monitorização visa corrigir eventuais desvios da concentração sérica de glicose. Em geral, há uma tendência à hipoglicemia nesse paciente que tomou a sulfonilureia e é mantido em jejum. Portanto, o risco de cetose e risco de hipoglicemia devem ser monitorizados nesses pacientes. O retorno da sulfonilureia no pós-operatório só deve acontecer após o início da ingesta normal, tanto de líquido quanto de alimentos, e eventualmente, se o paciente foi submetido à infusão de insulina no intraoperatório, essa infusão também já deve ter sido interrompida. Não deve retornar a sulfonilureia em pacientes que ainda estão em jejum ou que ainda estão em infusão de insulina pelo risco de hipoglicemia importante. Também é importante avaliar no pós-operatório a necessidade eventual de omitir ou reduzir a dose da sulfonilureia. Isso deve ser feito em pacientes que ainda não estão com a ingesta normal ou que desenvolveram ou apresentam redução da função renal. A sulfonilureia é eliminada pelos rins e em pacientes que apresentem disfunção renal, ela pode ter a sua meia-vida aumentada, induzindo a hipoglicemia e cetose. É importante também atentar para a interação medicamentosa. A sulfonilureia, associada a alguns antibióticos, pode ter o seu efeito tanto aumentado quanto diminuído, dependendo do antibiótico em questão. E a associação com anti-inflamatórios não hormonais pode induzir a insuficiência renal, aumentando o tempo de ação da sulfonilureia com os riscos mencionados acima. A meglitinida também é uma substância, é um grupo de substâncias semelhante à sulfonilureia. Também age como secretagogo de insulina, atuando num receptor específico semelhante ao receptor da sulfonilureia
que também é acoplado a um canal de potássio e que reduz a condutância ao potássio, provocando toda aquela cadeia de acontecimentos mencionados na referência da sulfonilureia. Esse grupo pode ser mantido na véspera e deve ser omitido na manhã da cirurgia e se o paciente for mantido em infusão de insulina ou se estiver em jejum ou se a cirurgia for pela manhã, deve ser omitida a dose da manhã. A cirurgia realizada à tarde pode permitir, em alguns casos, a administração dessa substância pela manhã. Isso deve ser avaliado pela equipe e a avaliação é feita com base no controle do dia anterior e na manhã da cirurgia dessa glicemia, na situação do paciente em relação ao seu estado metabólico geral, e assim pode ser feita essa administração. Se a cirurgia for de manhã, é omitida a dose da substância. Cirurgias de emergência devem ser realizadas com a monitorização frequente, pelo menos a cada hora, da glicemia capilar e assim a correção de desvios da glicemia, da mesma forma que foi comentado com a sulfonilureia. Aqui também o retorno só deve ser realizado após o início da ingesta, quando o paciente já estiver ingerindo água e alimentos normalmente e isento de infusão de insulina. Também esse grupo pode interagir com antibióticos, aumentando ou diminuindo sua sensibilidade, e também a interação com anti-inflamatórios não hormonais pode induzir a diminuição da função renal com aumento da meia-vida da meclitinida, fazendo com que o paciente fique mais sujeito a cetose e hipoglicemia. Indivíduos que vão ser submetidos a cirurgias mais prolongadas ou que vão ser mantidos em jejum, perdendo mais de uma das refeições, ou que não tem referência em relação ao controle prévio da glicemia, devem ser avaliados quanto à necessidade de infusão variável de insulina. Essa infusão variável de insulina vai ser mais detalhada no vídeo sobre insulina, que é o vídeo da sequência referente às últimas orientações relacionadas ao controle de diabetes perioperatório. Ao final da cirurgia, se houver intenção de retornar o secretagogo, essa infusão não pode continuar, pelo risco de hipoglicemia e de cetose. A metformina é um hipoglicemiante oral do grupo das biguanidas. Ele age diminuindo tanto a gliconeogênese quanto a glicogenólise. Portanto, ele inibe a produção hepática de glicose, sendo esse o seu principal mecanismo, mas também ele atua antagonizando o glucagon, aumentando a captação de glicose no músculo e reduzindo a captação de glicose no intestino. Devido à diminuição da concentração de glicose no sangue, há uma redução indireta da produção de insulina, portanto, há uma queda na concentração sanguínea de glicose circulante. A metformina tem um dos seus efeitos deletérios é a associação com acidose lática. Ele aumenta o risco do desenvolvimento de acidose lática. A associação da metformina com outros hipoglicemiantes, tanto aqueles que diminuem a absorção intestinal, os que aumentam a eliminação renal de glicose, aumenta o risco de hipoglicemia, cetoacidose, hipovolemia e alterações eletrolíticas. A associação com anti-inflamatórios não hormonais pode gerar insuficiência renal e isso pode aumentar a chance, o risco da metformina provocar acidose metabólica. Não se indica mais suspender a metformina na véspera da cirurgia, a não ser que ela seja utilizada em associação com outros hipoglicemiantes. Portanto, o uso isolado de metformina pode ser mantido na véspera. No dia da cirurgia, vai depender da taxa de filtração glomerular. Pacientes que apresentam taxa de filtração acima de 60 ml por minuto por 1,73 metros quadrados podem ter
a metformina mantida, a não ser que tomem mais de 2 doses e uma das doses é no horário do almoço. Essa dose do horário do almoço ela deve ser omitida. E se a taxa de filtração glomerular é inferior a 60, há a necessidade de se evitar contraste iodado. O contraste iodado pode gerar insuficiência renal ou diminuição da função renal de alguma forma, e isso pode gerar aumento do risco de acidose lática. Portanto, pacientes que apresentam taxa de filtração glomerular inferior a 60 devem ter a metformina suspensa no dia do procedimento para que se evite esse risco de acidose lática. E a metformina só deve ser retornada 48 horas após, quando o paciente já estiver se alimentando normalmente e se a função renal estiver retornada, se tiver retorno da função renal do paciente. Em situações de emergência, cirurgias de urgência e emergência, não é adequada a utilização da metformina. Se o paciente ainda não tomou, não deve tomar mais. Se ele já tomou, há necessidade de uma monitorização mais próxima da glicemia do paciente, com monitorizações horárias da glicose capilar. Se há necessidade de infusão variável por algum motivo, ou pela própria cirurgia de emergência, ou porque a glicemia não está controlada, ou se o paciente vai ter omitidas mais de uma refeição, essas são as principais indicações do uso de infusão variável, também deve-se omitir a metformina. E se ela tiver sido administrada, mais importante ainda é a monitorização regular da glicemia. O retorno da metformina, como foi dito, deve aguardar a alimentação do paciente e ela só deve ser retornada em função com a função renal restaurada. O paciente se apresentar mais de 60 ml por minuto por 1,73 metro quadrado, o retorno, então, é autorizado com o retorno da alimentação e desde que o paciente não esteja recebendo infusão de insulina. Se o paciente tem a taxa de filtração glomerular entre 30 e 60 e ele recebeu, principalmente se ele recebeu contraste, deve esperar 48 horas para retorno da metformina. É importante a atenção em relação a isso, devido à menor taxa de eliminação da metformina, que pode levar com mais frequência a hipoglicemia e outras alterações. Paciente com a taxa de filtração glomerular inferior a 30 deve esperar o retorno da função renal e, se essa não retornar, deve ser revista a terapêutica do paciente. Um grupo importante de substâncias utilizadas no tratamento do diabético tipo 2 é o inibidor da SGLT2. SGLT2 é um receptor que existe no túbulo contornado proximal. Toda a glicose, ou quase toda, cerca de 80 a 90% da glicose filtrada pelos glomérulos é reabsorvida a partir desse receptor. E esse receptor ele tem um limiar de captação onde no indivíduo normal uma glicemia de até 180 miligramas por decilitro gera uma recaptação, uma reabsorção de quase toda a glicose que passa por ali. O paciente diabético tipo 2 apresenta uma adaptação e o limiar de reabsorção aumenta para cerca de 250 miligramas por decilitro, o que faz com que haja uma manutenção de uma glicemia ainda elevada, por diminuição da capacidade de eliminação dessa glicose. Ao administrarmos o inibidor da SGLT2, o indivíduo apresenta uma redução importante da capacidade de reabsorção. O limiar de reabsorção passa a ser em torno de 80 a 90 miligramas por decilitro, o que faz com que ele apresente uma maior perda de glicose urinária. Isso, porém, gera uma perda de água e eletrólitos também. Essa substância
ela deve gerar um cuidado maior com o estado volêmico, estado de hidratação e estado eletrolítico desse paciente. Um outro efeito importante do inibidor da SGLT2 é a metabolização de cetona pelo miocárdio. Isso gera uma melhor performance metabólica que gera uma proteção ao miocárdio bastante interessante. O inibidor do SGLT2 também aumenta a produção de cetonas, são as glifosinas, as substâncias que fazem parte desse conjunto de inibidores da SGLT2. Isso deve gerar no paciente internado, sob cuidados devido a outras patologias, com a dosagem diária de cetonas para o melhor controle desse paciente. É conhecido que usuários dessa substância podem apresentar cetose mesmo em estado de normovolemia, a chamada cetose euglicêmica. Então, aqueles pacientes que apresentam mal-estar ou hiperglicemia importante, mesmo com o tratamento aparentemente adequado, devem ter a dosagem das cetonas para averiguar se esse paciente não está desenvolvendo esse quadro e principalmente em estados de hiperglicemia. A hiperglicemia repetida até 2 vezes acima de 230 deve gerar uma preocupação maior e a mensuração da concentração de cetonas. A associação dessa substância, dos inibidores da SGLT2 com outros hipoglicemiantes, principalmente a metformina, gera um maior risco de hipoglicemia e, no caso da metformina, também o risco aumentado de acidose lática. Os inibidores da SGLT2, em associação com a anestesia, tanto venosa quanto inalatória, aumenta a incidência de hipotensão. Isso deve ser controlado de maneira adequada. Em cirurgias de emergência, deve ser evitado o uso do inibidor do SGLT2, uma vez que aumenta o risco tanto de hipoglicemia quanto de cetonemia, mesmo em pacientes normoglicêmicos. É importante a avaliação do status metabólico antes e durante a cirurgia, com dosagens de glicemia, cetona, lactato e acompanhamento da função renal. Em cirurgias eletivas, é importante omitir, tanto na véspera quanto no dia da cirurgia. A utilização dessa substância pode levar a complicações nefastas, tanto pelo lado da cetonemia quanto da hipoglicemia, mas também a hipotensão quando associada a inibidor de SGLT2 com anestesia geral, seja venosa ou inalatória. O retorno deve obedecer critérios rigorosos. O paciente não pode estar recebendo infusão de insulina, já tem que ter reiniciado a ingestão de água e de alimentação, e a reposição de volume tem que ser adequada para que o paciente não faça hipotensão e nem piore ou inicie distúrbio hidroeletrolítico importante. Portanto, das mesmas dosagens de glicose, cetona, lactato, deve ser realizada no paciente que vai receber o retorno da medicação baseada em inibidor da SGLT2. A carbose atua reduzindo por inibição a capacidade da amilase pancreática de hidrolisar carboidratos complexos e inibindo a alfa-glicosidase, que tem a função de absorver os oligosacarídeos oriundos da hidrólise do carboidrato produzido da maneira mencionada. Portanto, a carbose reduz a absorção intestinal de glicose, auxiliando no controle da glicemia. A suspensão da carbose pode dificultar no paciente que vem com bom controle da glicemia, pode gerar dificuldade ou descompensação no balanço de equilíbrio, no balanço do tratamento do paciente, aumentando a chance de infecção pós-operatória e dificuldade de cicatrização. O risco de hipoglicemia com o uso da carbose
é pequeno, pode ser aumentado se for utilizado em associação com outros hipoglicemiantes. Em geral, ele é mantido na véspera e na manhã ele pode ser suspenso em caso no período do jejum do paciente. Se a cirurgia for à tarde e durante a manhã o paciente for ingerir algum lanche, algum carboidrato, ele pode ser mantido. Em geral, não, nos guidelines mais atuais, ele não está sendo mais referenciado para que seja suspenso. Agora, em relação à cirurgia de emergência, ele deve ser evitado. Se foi administrado antes da indicação da cirurgia de emergência, a glicemia deve ser monitorizada de maneira adequada. Em pacientes que vão ser submetidos à infusão variável de insulina, deve ser suspensa também a carbose pelo risco de hipoglicemia. E essa infusão variável de insulina, como foi mencionada, ela deve ser indicada em situações onde vai haver perda de mais de uma refeição durante o período de jejum do paciente, em cirurgias de emergência, principalmente de grande porte, e se a glicemia do paciente está tendo um controle mais difícil, com manutenção de glicemias elevadas em 2 tomadas sucessivas. O GLP-1, ou Glucagon-like Peptide 1, é uma incretina. Incretinas são substâncias produzidas no pâncreas e no intestino com a atuação sobre o controle da glicose. O grupo é formado pela insulina, pelo GLP, ou Glucagon-like Peptídeo, o GIP, ou Glicose Dependent Insulinotropic Peptídeo, o glucagon e a amilina. Essas substâncias, então, têm essa atuação de várias formas a controlar a glicemia. A produção do GLP-1 é através da estimulação intestinal pela presença de alimentos. As células enteroendócrinas, então, respondendo à presença de alimentos no interior do intestino, iniciam a produção dessas substâncias que têm a ação de estimular a produção pelas células beta das ilhotas de Langerhans no pâncreas. Elas são estimuladas a aumentar a produção de insulina, e essa produção é diretamente ligada, dependente da presença de glicose em níveis mais elevados. Portanto, é um mecanismo que é, de certa forma, protetor, uma vez que no momento em que a glicemia se restaura a valores normais, essa ação ela é interrompida. Além de aumentar a produção de insulina pelo pâncreas, também há uma supressão na produção de glucagon. A meia-vida do GLP-1 é de cerca de 2 minutos. Ela é rapidamente destruída pela peptidase 4 e assim tem a sua ação interrompida. A GLP-1 ainda tem ação sobre a estimulação da reprodução, do aumento da produção das células beta de Langerhans, que tem a sua apoptose reduzida e assim aumentam o seu volume e a capacidade pancreática de produção de insulina. Como essa substância é utilizada como análogo, tem a ação agonista, ação semelhante à ação do GLP-1 natural, e a ação essa é dependente da presença de glicose em níveis elevados, ela em geral não induz hipoglicemia, por isso ela pode ser mantida tanto na véspera quanto no dia da cirurgia. Como foi mencionado no diapositivo anterior, a presença de alimento no intestino estimula células enteroendócrinas à produção das chamadas incretinas, principalmente a Glucagon-like Peptide 1 e a Glicose Dependent Insulinotrópico Peptídeo, que vão atuar no pâncreas, aumentando a produção de insulina e inibindo a produção de glucagon, fazendo com que haja, então, uma manutenção de concentração de glicose sanguínea.
A presença de dipeptídeo peptidase na circulação, uma enzima também produzida pelo pâncreas e fígado, ela atua inibindo a ação da incretina, que tem a sua meia-vida, então, reduzida a cerca de 2 minutos. A ação, então, da dipeptidase faz com que a incretina tenha a sua ação bastante encurtada e o controle glicêmico em diabéticos pode ser melhorado através de inibidores dessa dipeptidase, que permitiria, assim, um tempo maior de ação das incretinas. O grupo das substâncias pertencentes a essa classificação de inibidores da dipeptidase 4 são chamadas as gliptinas. É importante atentar que a associação de gliptinas com os inibidores SGLT2 pode induzir a hipotensão. E apesar da utilização da gliptina auxiliar na manutenção de níveis estáveis de glicemia, mesmo em jejum, essa ação não seria deletéria devido ao fato da incretina ser dependente de concentrações elevadas de glicose. Portanto, a utilização dos inibidores da dipeptidase pode ser mantida, não há necessidade de suspender, exceto se há utilização de outras substâncias em associação, substâncias que reduzem também a concentração de glicose. É importante, então, atentar apenas para a associação com outras substâncias, principalmente, como foi dito, a SGLT2, que pode induzir a hipotensão, e a associação com metformina, que pode levar ao maior risco de acidose lática. O retorno dos inibidores da dipeptidase, caso ele tenha sido suspenso, deve respeitar também o retorno da alimentação do paciente e deve ser feita previamente a suspensão da infusão de insulina, caso o paciente tenha sido submetido à infusão contínua de insulina no pré-operatório. Portanto, não há necessidade de suspender, mas se for suspenso, o retorno deve ser programado para ser realizado após o retorno da alimentação normal do paciente e após a suspensão de uma eventual infusão contínua de insulina. Terminamos então a primeira parte da atualização de guidelines de controle de paciente diabético durante anestesia. Espero que tenham gostado e continuem assistindo o próximo vídeo, que tem maior detalhamento da utilização de insulina nas suas diversas formas no paciente diabético. Muito obrigado pela companhia e, se gostaram, compartilhem. Um abraço.